Fala Vitrais, estamos começando aqui mais um Vitral Podcast. Hoje a gente está fora de casa também, a gente tem andado muito por aí, né? Graças a Deus. Verdade. E graças a Deus para ouvir coisa boa. Então, onde a gente é convidado e aceito, né? A gente vai. Então, hoje a gente está aqui mediando esse papo muito legal com o André Henke. Heinke. É alemão o sobrenome? Alemão. Heinke, Falei que era beleza. alemão. A gente vai decorando, vai aprendendo aqui. Mas nem falei, né? Meu nome é Bruno Santana. Sou Madison Barreto. E, enfim, a gente vai apresentar a galera daqui a pouco. E a gente está aqui graças também, não só a galera que nos convidou, mas também você que nos apoia de casa, você que é vitralista, faz parte da nossa comunidade. Então, eu te agradeço muito. Se você quiser fazer parte dessa comunidade, tá tudo aí na descrição. Você que tá aqui também, tá? Se você quiser nos apoiar, fique à vontade. Entra lá no nosso Instagram, @vitralpodcast. E é isso. Tem mais algum recado? E apresentar também quem tá aqui na roda com a gente, né? Além do André Heinke, a gente tem o Moreno. Se apresenta aí, mano. Olá, pessoal. Meu nome é Moreno. Eu sempre preciso fazer essa ressalva. É nome mesmo, não é Mentira. apelido. É nome mesmo. Moreno Fernandes. Enfim, tô aqui com o pessoal, faço parte aqui da comunidade evangélica do Castelo. Sou seminarista, estudo ali no Servo de Cristo, onde tenho como um dos professores André Daniel Heinke. E tô aqui nesse bate-papo muito legal. Tem uma coisa que eu esqueci de falar, né? A gente está aqui na SEC, Comunidade Evangélica do Castelo. Em Belo Horizonte. Em Belo Também é Horizonte, importante exatamente. dizer. Verdade. Então vamos começar esse papo. A gente está aqui hoje com o André, a gente teve uma palestra, agora há pouco, e essa palestra vai estar disponível para você que está vendo aí, já está disponível no nosso canal do YouTube, então é só entrar aqui embaixo e procurar que está lá em algum lugar. Você quer começar fazendo as perguntas? A gente tem as perguntinhas anotadas aqui, então deixa eu desbloquear aqui. André, algumas coisas que eu tava ouvindo sua palestra e pensando, né? Eu já queria, pra gente contextualizar também pra galera, que você respondesse uma pergunta, né? Que é o seguinte: qual que é a importância para a teologia cristã a gente compreender a geografia bíblica e a dinâmica da história de Israel e sua interação com os outros povos, né? Você falou bastante na palestra sobre a questão do tempo e do espaço. Então, como a gente compreender onde Israel e os outros povos se localizam no tempo e no espaço, como que isso é importante para a nossa compreensão teológica cristã? Bom, em primeiro lugar, assim, sempre é importante sempre ressaltar que a Bíblia ela é absolutamente simples e direta para tudo que nós precisamos saber para a nossa salvação. Então, a pessoa, para ser salva por Jesus Cristo, ela não precisa entender nada da geografia bíblica, ela não precisa do meu atlas, ela não precisa de nenhum livro meu, ela não precisa de rigorosamente nada do que eu tenho para oferecer para ser salva. Então, apenas a leitura da Bíblia, o entendimento que Jesus é o seu Senhor, já está salvo. Então, dito isso, então, para que serve o que nós fazemos? Porque a Bíblia ela tem como essa função principal nos apresentar essa história da salvação e nos trazer, nos apontar para Jesus como nosso Salvador, mas ela também é muito mais do que isso, né? Não que isso seja pouca coisa, esse é o ápice dela, né? É a sua razão mais importante, mas ela tem uma riqueza muito grande, né? Ela é simplesmente a palavra de Deus, mas sendo palavra de Deus, ela é também o mais monumental livro e mais impressionante obra da própria humanidade, né? E ela tem uma riqueza grande demais, assim, para a nossa vida, em mensagem para viver bem neste mundo, inclusive, né? Então, quer dizer, tendo essa salvação, a gente também tem esse grande tesouro da Bíblia de orientação para a vida. E para receber toda a profundidade dessas coisas que ela tem a dizer, aí sim vai servir o quê? O estudo teológico, o estudo geográfico, o estudo histórico e tudo mais, né? Porque existem expressões na Bíblia até que a gente só consegue compreender a partir de concepções às vezes até geográficas, né? Às vezes são coisas bobas, no tipo, subiu a Jerusalém, entende? Aí a gente acha que é porque Jerusalém porque é importante. Não, porque é lá no alto.
800 metros acima do nível do mar, e se ele está vindo de Jericó, ele está vindo de 300 metros abaixo do nível do mar. Então, em 30 quilômetros, significa que você andou muito subindo uma montanha para chegar em Jerusalém. Então, são detalhes assim que enriquecem a leitura da Bíblia. Você vai percebendo, olha, tem uma dinâmica aqui, territorial, que está contemplada no texto de quem está escrevendo e de quem está lendo naquela época. Porque aqueles leitores e aqueles que ouviram essas histórias têm isso fixo na sua experiência, né? Então, quer dizer, poxa, ele veio a pé da Galileia a Jerusalém. Por onde ele passou? Por onde normalmente as pessoas passam? Nossa, por que ele passou por Samaria, se não é um caminho usual de um judeu? E aí as coisas vão ganhando mais riqueza, né? Então, quando aparece uma expressão, e Jesus tinha que passar por Samaria, não é porque ficava no caminho. Aí você entende, não, tinha que passar porque Jesus tinha que encontrar aquela mulher. Aí você vê uma intencionalidade no texto, e não um acaso. Aí você entende que, poxa, Jesus não encontrou a mulher samaritana por acaso. Ele queria encontrar ela. Aí o texto ganha uma nova profundidade, uma nova camada nesse texto. E você acha que ter essa compreensão também nos leva a poder ter uma teologia mais saudável também, para além só de ter curiosidades dos textos bíblicos? Olha, isso aqui queria dizer isso, e ter uma curiosidade, mas até da nossa compreensão teológica, o tipo de teologia que a gente vai construir ali, tendo essa compreensão geográfica, histórica. Você acha que seria muito importante? E o contrário também é verdade? Se a gente não tem essa compreensão, a gente pode cair em erros teológicos? Eu acredito que sim. Tá? Por exemplo, a gente vai entender... Às vezes não é questão de entender, a gente vai ter que tentar explicar o que é que alguns textos querem dizer a partir de afirmações que tem a ver com geografia, por exemplo. Né? Eu estou aqui falando um pouco como um intruso, eu não sou um geógrafo, eu sou um historiador, que faz uso de uma geografia histórica. Né? Eu tenho uma irmã aqui que é geógrafa, ela que me perdoe. Então, mas algumas coisas são interessantes. Né? Por exemplo, você encontra uma afirmação sobre Canaã dizendo que é uma terra que mana leite e mel. O que significa isso? Normalmente a gente associa isso ao quê? É uma terra abundante, de grande abundância. Será que lá tinha muita vaca e abelha? Uma grande abundância, grande abundância. Então eu vou, né? E aí a gente tem a tendência de pegar um texto desses, olha, é a terra mais rica do mundo, porque Deus está dando para o seu povo escolhido a terra mais rica do mundo. Eu cansei de ouvir isso na minha vida. Só que você vai estudar a geografia de Canaã, ela é miserável. Ela é simplesmente a condição hidrográfica das mais pobres do mundo. Ele tem um regime de chuvas muito baixo, na maior parte do território. E tem uma sanga, no Rio Grande do Sul a gente fala em sanga, eu não sei que palavra vocês têm para isso, que é um correguinho, chamado Jordão, é um córrego, chamado Jordão, que não serve para rio em lugar nenhum no Brasil. A gente vai botar de córrego, de sanga, de riachinho. E que não serve, por exemplo, para fazer uma irrigação. Tu não pode irrigar o Jordão, que não vai sobrar Jordão. Né? Hoje na Galileia, o Mar da Galileia, que é água doce, é proibido fazer irrigação lá, porque você vai acabar com o Mar da Galileia. Vai deixar de existir. Então é uma hidrografia pobre em Canaã. E das mais pobres do mundo. Por isso que hoje Israel ele tem uma indústria de dessalinização da água para abastecer de água potável o país, porque não tem água. Então, se não tem água, e os grandes centros de produção do mundo são, da época mesmo, são o Egito, com o rio Nilo, que é o segundo maior rio do mundo, perde só para o nosso Amazonas. E o outro lado, lá na Mesopotâmia, no Iraque, que é o rio Eufrates e o Tigre, toda a produção agrícola mundial está nesses dois lugares. O que cargas d'água o texto quer dizer com a terra que manda leite e mel? Essa é a pergunta que a gente faz para o texto.
E a gente tem que tomar cuidado para não cometer, então, o erro teológico de dizer que Deus está separando para seu povo a melhor terra do mundo, porque não é. Simplesmente não é. Então, o que eu faço com esse texto? Teologicamente, o que ele significa, afinal de contas? Aí tem as hipóteses, a gente nunca tem uma explicação clara. A Bíblia é lacunar, ela não te entrega de bandeja. Ela te chama para refletir, para pensar. Então, quando você começa a olhar qual é a riqueza que ela está dizendo, ela é o quê? Leite e mel. Não é produção agrícola. Não é plantação. Aí você vai ver quem é que usa leite e mel. Aí você vai para uma atividade que é pecuária. Aí você começa a entender que está relacionado a um povo que vive numa situação de pecuária, mais relacionado ao nomadismo, e que vai depender basicamente do quê? Da providência de Deus. Então Israel está sendo levado para uma terra onde ele vai depender do que Deus lhe der de subsistência. Então não é a lógica de que ele está me dando a terra mais rica do mundo. É a lógica de que eu vou viver na dependência de Deus. É outra coisa que o texto está falando. Né? Então essas coisas nos dão uma maior riqueza de entendimento teológico e inclusive do erro que tu está falando. Né? Esse tipo de situação. Né? Sim. Você falou em algum momento da palestra sobre imaginação também. A imaginação dos profetas, né? Inclusive que eles pareciam meio confusos às vezes, né? Você pode até falar sobre isso. Mas eu queria te perguntar qual que é a importância da imaginação na interpretação bíblica e em pensar essa história, qual que é a importância de você imaginar. Porque às vezes parece que imaginar é só criar uma coisa nova, né? Inventar alguma coisa que não está ali, você olhar para a Bíblia e inventar alguma coisa. Mas qual que é a importância da imaginação para a gente... E eu pensei nisso também, porque enquanto você falava, eu estava imaginando também os cenários, né? Imaginando o que era importante em cada época, etc. Mas para você, qual que é essa importância? A Bíblia inteira convida para a imaginação, né? Por quê? O principal recurso comunicativo da Bíblia não é a explicação lógica das coisas. O mundo grego faz isso. O mundo grego trabalha na especulação sobre a transcendência. Então ela começa a trabalhar Deus em categorias. Deus é transcendente, Deus é eterno. A Bíblia, eventualmente, ela usa termos assim. Mas o grande recurso comunicativo da Bíblia não é esse. O grande recurso da Bíblia é a metáfora. É o símbolo. Ela fala de Deus via figuras que remetem em caráter secundário a Deus, não primário. Ela não aponta a Deus diretamente. Ela aponta coisas que simbolicamente remetem. Então vai dizer, Deus é refúgio. Deus não é um amontoado de pedra em cima de uma montanha. Mas o que o refúgio significa? Profundamente. É um lugar em que eu encontro proteção, guarida. Então, um aspecto de Deus está nessa figura da metáfora. Né? Ele vai apresentar Deus, e aí os profetas vão usar uma metáfora em cima da outra. Deus é o marido traído, em Oséias. Deus, em Isaías, é a mãe que amamenta o filho. Inclusive figuras femininas. Deus é o médico que vai curar das chagas de um doente. Jesus vai mais além ainda. Deus é uma galinha. Deus é uma galinha. Deus é um juiz iníquo. Deus é um pai esperando um filho voltar para casa. E assim vai. O tempo todo a Bíblia nos convida a imaginar. O tempo todo. Né? Porque Deus ele não pode ser classificado em um único aspecto fechado, hermético e diga tudo. Ele sempre nos invoca o símbolo e a metáfora, por quê? Aí eu cito Paul Ricoeur, porque o símbolo ele nos dá algo. Mas esse algo que ele nos dá é algo para pensar, não é algo pronto. Ele não é fechado. No momento que você explicar o símbolo na sua inteireza, ele morre. Ele deixa de ser símbolo. Então a Bíblia o tempo todo faz isso. Ela nos convida o tempo todo para pensar, para imaginar e para ir além. Sempre para ir além. Aí você, mas que perigoso. É muito perigoso.
É essencialmente perigoso. E não tem teólogo que vai encaixotar esse negócio. Não tem como encaixotar. E você acha que esse aspecto imagético, né, e imaginativo que a gente tem na Bíblia tem muito a ver com o povo de Israel, com a cultura de Israel? Ou é algo que qualquer povo é assim, isso é do ser humano? Não, isso é do ser humano. O humano é simbólico. A gente está conversando, nós estamos basicamente usando estruturas simbólicas aqui. A linguagem é uma estrutura simbólica. Né? O Cassirer fala disso na antropologia filosófica. O ser humano, ele é diferente dos animais. O animal, ele tem uma situação de ação e reação com o mundo direto. Faz frio, ele se esconde num lugar para se esquentar, vai para o sol. Né? Tá com fome, ele come. O ser humano recebe a ação do mundo e antes da reação, o que ele faz? Ele pensa. Ele elabora a linguagem. A resposta dele para o mundo é via simbólica, não é mais via de uma reação direta. Ela é simbólica. Então ela é inteiramente montada em cima da linguagem. Totalmente montada em cima disso. A nossa relação inteira ela é simbólica. Né? Nós não temos sequer a apreensão total da realidade. A gente sempre vai filtrar a realidade por meio da interpretação. E ela está condicionada a várias coisas. Aí a gente já entra no outro campo filosófico. Né? O James Smith fala disso o tempo todo. Né? Nós não temos acesso à realidade. Nós temos acesso a uma interpretação dela. E isso é bem pós-moderno. Aí está o palavrão nosso. Quando você falava, eu fiquei lembrando de Hebreus também, né? Toda aquela imagem e olha comparações. Hebreus, tá? De novo, olha só que interessante que o Hebreus faz. Porque essa é a essência da interpretação bíblica do Novo Testamento em relação ao Antigo. O Antigo Testamento é um tipo do Novo. Né? O tipo é uma relação de linguagem, de interpretação da realidade, que diz que a realidade do passado não é a própria realidade. Ela aponta para um cumprimento que vai acontecer em outra época. Então, o que ela diz? E Hebreus faz explicitamente isso. Ele diz que o tabernáculo do passado, ele não é a realidade. Ele é uma sombra. Ele é um modelo de uma outra realidade que é o tabernáculo celestial. Aí você pega, você que é muito bozó, que nem eu, e você acha que ele fez um desenho do tabernáculo que representa uma barraca que tem no céu, que é onde Deus está acampado. Não, gente. É o campo da metáfora. É outra coisa. Porque o Novo Testamento nos diz que esse tabernáculo, quem que é? A gente lê o texto. O tabernáculo de Deus entre os homens é Jesus. Então, ele nos diz o quê? Que aquele objeto real que existiu no passado não é a realidade. A realidade é uma pessoa. Cara, isso é filosofia da história, é outra coisa. Né? Ele não está mais trabalhando com esse, sabe? O que é ou não é o real do passado, não importa mais isso. É muito interessante isso que você fala do tabernáculo, né? Lembra muito aquilo que João fala, logo no capítulo 1, quando ele vai falar sobre Jesus. Ele usa exatamente a expressão em grego, do hebraico, tabernaculou entre nós, né? E vimos a sua glória. Assim. Então, é exatamente isso. E olha como ele está fazendo uma relação com a história bíblica do passado, porque ele está lembrando do Êxodo, em que está o tabernáculo de Deus, a nuvem em cima do tabernáculo, e eles vão se mudando, e Deus está tabernaculando no meio deles. Aí quando ele conta Jesus, o que Jesus fez? Tabernaculou no nosso meio. Então ele vai, em todo o Novo Testamento, vai contando a história de Jesus da perspectiva do que ele agora é a realidade se fazendo presente. Porque o próprio fato do passado não é a realidade em si. Olha que louco isso. Eu queria fazer uma pergunta mais relacionada ao Atlas em si. A gente tem aqui diferentes públicos, né? Tem gente que está no seminário, tem quem já é pastor formado, tem geógrafo, como você falou, tem adolescentes, eu achei muito legal eles comprando, todos empolgados, assim. E diante disso, assim, como é que você sugere, se é que você
pode sugerir assim que o leitor faça uso do Atlas, assim, né? Porque até mesmo na palestra que você apresentou, você apresenta o Atlas muito em uma relação direta com o enredo, assim, da salvação, né? Pegando de Gênesis até Apocalipse, assim. Então, faz mais sentido sentar e ler ele de cabo a rabo, numa expressão popular, ou ele é mais um livro para ser consultado, assim, paulatinamente? E, além disso, uma outra pergunta, no caso, no processo de construção desse material, quando você está construindo, quando você está fazendo, qual persona você tem em mente, assim? Qual é o leitor ideal que você imagina nisso tudo? Cara, assim, ó, que eu vou te dizer? Eu não me meto nas vontades de cada leitor, tá? Cada um faz o que quiser, entendeu? Se você quiser ler de capa em capa, ele vai ter leitura para isso. Mas ele não é feito para isso. Ele não tem essa proposta de ser, né, de contar uma história como se fosse um romance. Ele não faz isso, né? Mas ele segue uma cronologia. Então o Atlas está cronologicamente organizado. Então, se você ler de capa em capa, você vai entender a história da Bíblia, na história que ela está contando. Você vai entender isso. Agora, eu acho, a maneira que eu recomendo, porque ele é um manual de auxílio da leitura bíblica. Esse é o fundamento, né? Tudo que eu faço na minha vida é para ajudar as pessoas a serem melhores leitores da Bíblia. Esse é o meu grande objetivo, né? Porque foi a coisa que eu mais aprendi na história. Quando eu fiz história, isso que foi o que mais me pegou, assim. Que fazendo o curso de história, eu me tornei um melhor leitor da Bíblia. Eu achei fascinante aquilo, porque com as coisas que eu fui aprendendo, eu fui entendendo coisas que eu não entendia mesmo sendo um crente com 40 anos de igreja, né? Porque tem elementos ali que realmente se abrem os olhos pela técnica da história. E então os meus livros sempre caminharam nesse sentido. Eu vou trazer essa riqueza que eu aprendi lá para o leitor, sabendo disso, olha que legal que tem aqui na Bíblia que eu não tinha sacado. Está aqui. Então o Atlas tem essa função. Então você está lendo a Bíblia, eu coloquei ali em cada capítulo, por exemplo, né? Eu vou abrir aleatoriamente aqui. Sobre o Império Neobabilônico. Aí tem bem no início ali, ó, para estudar 2 Reis, 2 Crônicas, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Abacuque. Então tu está lendo Abacuque, você vai na época correspondente e leia, quando ele fala sobre os babilônicos, entenda quem são os babilônicos. Aí você lê aqui o texto, você vê a história, você vê o comportamento, você vê o tipo de império que é, e aí você entende por que Abacuque está aterrorizado com o que está vindo por aí. Daí, então o texto vai ganhando essa realidade. Então, eu diria que cada um acha o sistema que achar melhor, né? Mas é o tipo da referência para você sempre voltar, né? Você guarda lá com o manual e quando for ler um texto, puxa o mapa, né? Olha a figurinha, olha a referência cruzada. Então é nesse sentido que ele serve. Essa é uma pergunta, né? E a outra? Isso, quando você está escrevendo esse material, você já falou um pouco, assim, né? Que é ajudar o leitor a ler a Bíblia, assim. Como é que isso te inspira, assim, né? Como é o meu leitor ideal é o que lê, tá? Porque não adianta fazer livro para quem não lê, entende? É difícil. Livro para quem não lê, tu não faz, entendeu? Tu tem que fazer livro para quem lê. Então esse é o primeiro ponto. Então o meu leitor ideal é alguém que lê, é alguém que gosta de ler. E o meu leitor ideal é um leitor que gosta de saber mais e que não precisa saber mais através dos meus livros. Então tudo que eu faço tem anotação de onde veio a informação. Então eu sempre digo para todo mundo, pessoal, seguido me acontece pelas redes sociais. Eu adorei teu livro. Onde eu aprendo mais? Nota de rodapé. Tá tudo lá. Eu entreguei tudo. Tudo. Nota de rodapé, referência do final do livro. Lá. Compra o livro que eu me baseei. Porque eu não pesquisei nada. Nada. Eu só juntei o conhecimento de 200 caras e escrevi num só livro. É isso. Aí você vai lá no outro. Então o meu leitor ideal é um leitor curioso. Eu quero saber mais. Então aqui no Atlas você vai lá no final, vai ter as páginas de referência por página. Aí você vai atrás desses materiais. Então é isso, tá? E como que o Atlas complementa a trilogia, né? Ele me passa a impressão de ser quase que uma versão visual dos outros
por exemplo, e daqueles da Bíblia, como que ele chega para complementar, assim? Você acha que é interessante da gente ler em conjunto? Pega um e consulta no outro? Para mim sempre é interessante, porque eu quero que vocês comprem o livro. Aí eu ganho royalties e quem sabe um dia na vida eu possa viver de vender livro. Mas isso não acontece, tá? Isso não existe. Mas, cara, assim, eu nunca planejei esse negócio, tá? Por isso que eu não posso dizer assim, o ideal é isso ou aquilo. Agora aconteceu, entendeu? Tudo aconteceu porque eu escrevi os outros da Bíblia. E aí deu certo porque ele vendeu bem. Aí a editora pediu o segundo. Aí virou aqueles da Bíblia, que é uma história de Israel. Aí, só que a editora sempre quer trilogia, né? Aí, a trilogia vende, vamos fazer trilogias. O que eu vou fazer? Aí, pega parte da minha tese de doutorado, transforma no terceiro. Então, os livros eles não foram planejados para ser 3. Eles viraram 3. Mas você pode ler eles independentemente. Se alguém pegar a nós e ler, vai entender um livro inteiro. Ele não precisa dos outros, né? Mas eles acabou que eles funcionam bem, mas funcionam sozinhos. Então não tem uma regra assim, tem que ler todos e daí ler o Atlas. O Atlas é a mesma coisa. O Atlas, a rigor, é anterior a todos eles. Porque essa já é a 3ª edição, né? Então eu publiquei o primeiro Atlas em 2005, pela editora Ragnos. Naquela época eu não tinha nem... eu não sou tão novo. Meu Deus. 20 anos atrás o cara tava publicando livro. Tem gente aqui que não tem 20 anos. Então, cara, sabe que idade eu tenho? Você quer falar? Pode falar. Tenho 52. Olha só. Então, eu sei, a camiseta engana, eu sei. Adidas, dá nisso. Então são 52, eu já não sou, né, já dobrei o cabo da Boa Esperança, né? Eu já passei no mínimo a metade da minha vida. Não tem dúvida disso. Agora, o que acontece nessa história? O Atlas, a primeira edição, eu não tinha uma faculdade de história. Ele era basicamente mapas que eu ilustrei, porque eu sou designer, que eu ilustrei e que, por incrível que pareça, a editora quis publicar. Aí a segunda versão do Atlas, que foi em 2018, eu mantive os mesmos mapas e acrescentei muito texto, porque eu já tinha feito a faculdade de História. Aí, abriu um monte de coisa. Então ele ganhou um corpo interessante. Só que depois eu publiquei os 3 livros da Thomas Nelson. E quando você escreve, você aprende. E aprende muito. Porque você não vai colocar apenas aquilo que você já sabe. Você pesquisa, você amplia, né? Um livro é um trabalho imenso, né? E os meus livros, como eu já falei, todos eles eu coloco a referência. Todos, qualquer livro. Que a minha preocupação é o seguinte: eu quero um livro que possa ser usado numa faculdade. Porque livro de faculdade tem que ter a prova. Quem disse isso? Isso é o princípio acadêmico supremo. Apresente a prova. Então a prova é a nota de rodapé. Então todos os meus livros têm nota de rodapé. Mas eu não uso a linguagem chata da academia. Eu não estou escrevendo para historiadores. Eu estou escrevendo para a igreja. Então o meu leitor, de novo o leitor ideal, ele é alguém que está num nível de ensino médio para a faculdade. Mas não precisa ser um acadêmico, não precisa ser um cara de pós-graduação. Ele é ali, na área da graduação, das pessoas que leem. Não se escreve livro para quem não lê. Então ele está ali. Então essa pesquisa de você achar na referência, ela é um parto, né? Porque tem coisas que eu sei, mas eu não sei de onde que eu sei. Aí eu lembro disso, eu sei que, né, sei lá, qualquer coisa. Eu sei que o exército romano assumiu a espada do Gládio na época de Augusto, pronto. Onde é que eu acho isso? Aí eu tenho que ir atrás das minhas bibliografias até achar isso para dizer em que página de qual livro está isso. O Google não... Não, o Google não nem resolve porque ele não ChatGPT, sabe. tá? Ele não sabe. Ele te joga na página do cara da History Channel lá. Então, então esse é o grande trabalho. E isso dá um trabalho danado, mas é isso que dá o bojo do trabalho. Então o que acontece? Eu fiz os 3 livros desse jeito. Aí eu voltei para o Atlas. E por quê? Culpa da editora de novo. Porque a editora me pedia, nós queremos o Atlas. Ele estava em outra editora, né? Nós queremos o Atlas. Aí eu pensei assim, não.
Eu tenho todo o carinho pela editora anterior, né? Mas o que realmente me impulsionou foi na Thomas Nelson hoje, por causa do alcance, do tamanho e tudo mais, né? Não é uma questão de ser melhor, mais crente ou menos crente, é uma questão de alcance, só isso. Então eu conversei na época com a editora, né, anterior, e eles realmente é uma venda muito pequena, eles não conseguem encarar um Atos maior, e aí a gente se acertou que eu ia trocar de editora. Deixei os mapas antigos com a editora antiga, ó, porque eles usavam nas bíblias deles, né? Podem continuar usando, deixo lá no amor, pela parceria. Só que aí eu pensei assim, cara, aí entrou o designer em jogo. Aí eu não estava completamente feliz com os mapas do Atlas anterior, porque eu queria um mapa mais RPG, Senhor dos Anéis, sabe essa pegadinha assim da geografia, e aí já tinha saído o Senhor dos Anéis, já tinha Game of Thrones, essa pegada toda. Aí eu quero ilustrar assim, eu queria um Atlas que fosse assim, essa pegada, é isso que eu quero. E elevar, porque o Atlas anterior era mais infantil, esse eu quero subir para um público jovem e adulto pela técnica do design. Aí eu me propus, aí eu falei para a editora, eu vou fazer o Atlas, mas eu vou refazer do zero, tudo. Ele vai ser totalmente novo, zerado assim, não vou pegar a estrutura anterior e vou fazer um Atlas novo. Só que para isso precisava da técnica, então eu me botei a ilustrar o mapa. Eu pensei assim, eu vou pegar o mapa mais difícil de todos, se eu matar esse, eu faço o Atlas. Aí eu gastei aí uns bons meses para ilustrar a Palestina, né? A Palestina que era o meu nó. Aí eu resolvi tecnicamente, consegui. Inclusive eu fiz isso tudo via Google, tá? Eu não tinha ido para lá ainda. Aí eu ilustrei o mapa inteiro e aí eu tive a felicidade de ir para Israel, né? Aí aproveitei a viagem de Israel, norte, sul, e eu fui observando a topografia para ver se eu tinha acertado no desenho. E estava certo. Não precisei refazer o mapa, estava bem certinho. Né? Ufa. É o tipo da árvore, o tipo da montanha. É isso tudo a gente cuida ali, né? E aí deu certo, beleza? E aí eu fiz o Atlas inteiro. Então refiz ilustrações, reescrevi tudo para caber, né? Porque aí você insere ilustrações novas, diminui o texto. E eu aprendi muito com os 3 livros, muito. Então eu acrescentei muito material nesse Atlas que não tinha no anterior. E aí entrou a coisa que tu falou do Outros da Bíblia, por exemplo. O Atlas anterior não tinha essas referências culturais dos povos antigos. Então eu ilustrei todas as divindades antigas e botei no Atlas, está lá, né? O que não tem, para não ofender nenhum irmão reformado e iconoclasta, é uma imagem de Cristo. Não tem. Jesus não aparece no Atlas. Ficar bem amplo, né? A persona. Inclusive o crucificado que eu ilustro, eu desenho um crucificado. Eu não faço o modelo de Cristo que é com as mãos crucificadas. Eu fiz o modelo do crucificado amarrado em cima. Para não ser o próprio Cristo, ninguém para achar que eu ilustrei o Cristo. Uhum. Então pode comprar presbiteriano, tá tudo certo. Então os iconoclastas poderão folhear o Atlas sem nenhum problema de consciência. Tá certo. Eu não sou, tá, gente? Eu tenho, inclusive, um pantocrátor na minha parede, mas no Atlas eu não botei. Show. Galera, vamos para as perguntas, então, de vocês. Nosso irmão Vitor vai levar até você. Então, levante a sua mão aí. E a gente vai até você. Boa noite. Eu sou o Alexander. E eu queria saber, André, sobre os livros que mais impactaram a sua jornada, a sua vida até hoje, assim, pelo menos os principais. Nossa, sempre me perguntam isso e eu não sei dizer, cara. Eu não sei dizer. É que assim, a gente vai... Você sempre tem um livro de um momento da tua vida. Você não tem o livro da vida, por exemplo. Então, posso dizer assim, Os Outros da Bíblia nasceu principalmente de um livro que impactou minha adolescência, que se chama Fator Melquisedeque, do Don Richardson. E junto com o Fator Melquisedeque, na época eu li outros livros dele, que era o Totem da Paz e Senhores da Terra. São livros fabulosos. Clássicos.
clássicos da missiologia. Então esse livro impactou minha adolescência de uma maneira tal que na época eu comprei 2. Eu tinha um para ficar comigo e outro para emprestar. Então esse é um livro que me marcou. Hoje eu leio ele e muitos dos outros da Bíblia seguem umas premissas dele, mas eu discordo da parte teórica da maneira como ele explica isso. Porque ele explica por memória histórica. Eu já não, eu trabalho num princípio mais antropológico do arquétipo humano. Então, mas é um livro que marcou minha vida, entendeu? Mas é naquele momento, agora não mais. Aí você tem outros livros que ao longo da vida vão mexendo contigo. E a maior parte deles são pagãos, desculpa. Então, sabe, O Nome da Rosa, numa época, eu li 2 vezes, do Humberto Eco, né? Então você tem uma época, por exemplo, Dom Casmurro é um livro que você tem que ler a cada 10 anos da tua vida, porque é outro livro, vira outra coisa, né? Crime e Castigo, meu Deus do céu, quem é esse cara? O que é isso, sabe? Então é difícil dizer isso, né? E o de agora, qual que é o de agora? Hoje? Cara, eu não sei, há um mês atrás, não, mais tempo, eu li o C.S. Lewis, Até que Tenhamos Rostos. É um troço assim que... Eu fui escrever uma resenha sobre o livro, que eu boto no meu Instagram lá, as minhas leituras. Aí eu botei assim, eu não tenho condições de fazer uma resenha sobre esse livro. Porque ele te bate, por quê? Porque ele é uma reflexão. É o último livro do Lewis, que ele escreve antes de morrer, e o livro faz uma reinterpretação do mito grego de Cupido e... esqueci o nome dela agora. Oi? Psique, Cupido, Psique. Ele reinterpreta o mito. Não tem Jesus, não tem Deus, não tem nada disso ali. E ele faz uma reflexão sobre a tua relação com o sagrado e com a morte. E o livro é um chute no estômago, cara. Tu termina, fica remoendo ele semanas assim. Então esse é um livro que hoje eu preciso ler de novo para ir pegando as camadas desse texto, porque ele é demais, assim. Mas ele foi agora, daqui a 10 anos é outro livro, entendeu? Então agora, de novo, peguei o meu filósofo favorito, que é o Jacques Ellul. Então estou lendo o livro de Palavra Humilhada, que tu olha assim, cara do céu, onde é que andou esse livro todos esses anos que eu não li ainda? Então é assim, cara, a literatura, a vida é assim, tu não dá para dizer assim, ó, qual é o top 3? Tu não tem top 3. Top 20, top 50, só top 1320, não tem. Entendeu? É o momento da vida. Entendeu? Agora, se tu me perguntar o que eu leio para entender tal coisa, aí é diferente. Tá? Então o que você lê? Para entender tal coisa. Vá pra razão. E aí, quem mais? Perguntas aí? Oi. André, a gente... Acho que até no seu livro lá dos outros na Bíblia, você fala como que... Você coloca de pé, por favor? colocar de pé. A câmera te vê bonitinha ali. Acho que até nos outros da Bíblia você comenta de como que, às vezes, a teologia do povo de Deus foi crescendo conforme o povo ia tendo contato com outros povos, como a própria questão da angiologia e demonologia, que foi acrescentada com contato com os babilônicos. Eu queria saber se houve alguma influência desses povos na forma como o judeu via o templo, no período que chegou o segundo templo, e se não houve, se você pode dar mais algum exemplo desse tipo de associação com as outras culturas. Tá. Além dos então, anjos. assim, ó, primeira coisa, isso tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, né? A revelação bíblica, ela não é extraplanetária, assim. É claro que vem a revelação de Deus, que você vai compreender em Cristo, nele, a salvação, e isso é absolutamente vindo de fora para dentro. A gente não tem como nós chegarmos sozinhos, humanos, a esse entendimento. Isso vem de fora. Porém, a revelação ela acontece no tempo e no espaço. Ele acontece encarnado na realidade. E ele nos explica algo que é compreensível a nós, que nós podemos entender. Ou seja, ele faz parte de aspectos da realidade do qual o ser humano comunga. Ou seja, é a mesma realidade. E, por vezes, é a mesma interpretação da realidade e entendimento dessa realidade. Então, os aspectos, e aí eu gosto muito do Mircea Eliade, que justamente era um cientista da religião que pesquisou essa questão do arquétipo, da maneira como o ser humano percebe
a transcendência e a realidade, ele vai mostrando essa navegação entre as religiões. Porque Deus não vem com algo que é absolutamente de fora e que você não possa compreender. Então nós temos muitas coisas que são semelhantes nas religiões, né? Mesmo no aspecto simbólico, a água como um elemento purificador. A coisa mais óbvia, porque faz parte de um arquétipo humano, simplesmente porque a gente usa a água para se lavar. A gente usa a água para matar a sede. Ao mesmo tempo, a água pode matar alguém, você pode morrer afogado, então ela é um lugar de receio, de medo. Então essas coisas todas se tornam arquétipos e símbolos comuns nas religiões. Você tem um batismo que não existe só no cristianismo. Ele existiu no judaísmo, ele existiu nos mistérios de Apolo, ele existiu em outros lugares, porque a lógica de você mergulhar nas águas e sair renovada é uma lógica humana, é um troço intrínseco. Então é natural que as religiões vão assimilando essas coisas. E é natural que mesmo a fé cristã também se manifeste a partir de princípios semelhantes. Então quando Deus manda construir um tabernáculo, Ele não manda construir algo que vem num OVNI. Ele manda construir elementos que existem na cultura, no rio cultural humano. Tabernáculos existem no Egito Antigo. A noção da divindade que vai, né, indo para outro lugar para ser adorado, isso tem no Egito, esses modelos. A Arca da Aliança existe no Egito. Foi encontrada uma no túmulo do Tutankhamon, que é a arca com em cima a figura da imagem da divindade, que é o deus Anubis. Essas arcas existem no Egito, e eles viam lá. Por quê? Porque é justamente essa noção de que do que elas representam. Elas representam o quê? A presença do divino. Ora, é isso que a arca bíblica representa. A presença do divino, que também representa em outras religiões. A ideia do templo ser o lugar em que o humano e o divino se encontram é universal. Todas as religiões é isso. Todas. Inclusive o templo de Jerusalém. E inclusive a nossa simbólica de igreja. Embora a gente tenha que insistir toda hora de novo que isto aqui não é templo. O templo é isto aqui, ó. Né? É isso aqui, é a carne, isso é o templo. Né? Mas a gente continua se referindo ao templo da igreja tal, porque isso está impregnado na cultura humana, né? Isso faz parte da lógica da coisa. Então, a Bíblia o tempo todo vai fazer esses recursos, uso desses recursos, porque simplesmente é da realidade humana. E é a maneira como se compreende, e é a maneira como é. Então, vai no Apocalipse, ele está virado em símbolos que vem no Antigo Testamento, tudo embaralhado. Ele mistura tudo. Né? Os querubins fazem referências àqueles, mas são ilustrados de jeito diferente. Né? Tem uma ilustração diferente, mas é inspirado no Antigo Testamento. Só que de repente aparece lá um dragão. Não tem dragão no Antigo Testamento. O que é esse dragão? Ele vem do mundo pagão. O mundo pagão tem a noção do dragão, do monstro do caos, etc. Em várias culturas orientais lá, e vem de lá. E está na Bíblia como um símbolo usado. Estrela. Jesus é a estrela da manhã. A estrela d'alva. Sabe o que é a estrela d'alva? Planeta Vênus. Deus a Vênus, Deus a estar, e por aí vai, porque são símbolos do divino, da divindade. Só que, né, a gente não consegue, às vezes por não saber, a gente não vê que a Bíblia já está usando. Aí quando vem no nosso tempo hoje, não, esse símbolo é pagão, esse símbolo é bíblico, e esse veio de Deus, do céu. Não, o símbolo bíblico já é pagão. Porque ele comunga de símbolos que tem na antiguidade. Essa é a dificuldade, às vezes, de entender, né? A relação nossa com a cultura. Aí tem que fazer de novo um adendo aqui. Aí chega no Natal, todo Natal tem que ouvir a encheção de saco contra a árvore de Natal. É a árvore de Odin, é o carvalho de... Então, vem esse negócio de que porque é o paganismo que entrou na igreja. Aí você vai ver a história da árvore de Natal, não é paganismo. É outra coisa, é uma reinterpretação das realidades. Então os cristãos se encontraram sempre com as metáforas das culturas pagãs e converteram elas a Cristo. Então eles foram lá e encontraram, por exemplo, no mundo grego,
a figura do deus Hermes. E a figura do deus Hermes, ele era ilustrado no mundo grego com um jovem carregando um cordeiro nos ombros. Por que ele era ilustrado assim? Porque o Hermes é o bom pastor. Poxa vida! Aí você vai, bom pastor, está lá em Ezequiel 34. Aí Jesus, citando o bom pastor, ele diz, eu sou o bom pastor. Os cristãos gregos olham o bom pastor nos Hermes e dizem, Hermes nada, isso aqui é Jesus. E eles começam a pintar o bom pastor nas catacumbas, não para representar Hermes, mas para representar Jesus. Ele é o verdadeiro bom pastor, Hermes é o usurpador. Essa é a lógica que eles estão por trás, de trazer essa simbólica e cristianizar e converter ela a Cristo. Então isso vai acontecer na história cristã inteira, né? Ao mesmo tempo eles vão encontrar símbolos e vão dizer, isso aqui não, isso aqui é pagão, isso aqui não tem a marca do Cristo. Aí eles vão rejeitar. Por exemplo, instrumentos musicais. A igreja cristã, séculos e séculos, até o século 11, 12 depois de Cristo, ela não tem instrumento musical dentro do templo. Por quê? Porque o paganismo é que ficava tocando flauta e tocando tambor lá fora, não sei o quê. O cristão cantava. E aí eles cantam na igreja o gregoriano, só vozes, vozes. Até o quê? Não existe mais paganismo. Acabou. Aí o instrumento entra na igreja. Nós recentemente passamos por essas coisas, esse instrumento do capeta aqui, esses tambores da África, e aí sempre da África que é diabólico, né? Aí esses tambores aqui, não podia entrar esse negócio aqui nos anos 80. Foi uma briga da turma aí do Vencedores por Cristo para o pessoal começar a aceitar esse negócio. Agora está aqui, no palco, no altar. Claro, deixaram enjaulado lá, porque é perigoso. Mas está dentro. Então é assim. É isso. Gente, vamos ter mais 2 perguntas, tá? E aí a gente encerra porque tá ficando tarde. Me chamo Vinícius. Eu queria... São 2 perguntas, você pode fazer 2 em uma? Rapidinho, Pode. rapidinho, por favor. No caso, tem até um link com essa questão anterior, André. Porque você traz essa questão de uma construção teológica a partir desse contato com as outras culturas, né? E no livro, inclusive, outros da Bíblia, eu até me lembro do Salmo 91, quando você vai citar lá, esse texto cita, né, sobre a sombra de tuas asas, e que é uma figura, Deus não tem asas, né? Então, essa relação. E aí a primeira pergunta é a seguinte: como essa perspectiva que você traz no livro, se você teve contato, né, com esse tipo de recepção, como ela impactou a comunidade cristã no Brasil com essas percepções, que eu acho que ajuda muito, né, no processo de interpretação bíblica, e como você escreve para a igreja, se você tem um testemunho ou alguns testemunhos que te marcaram da sua escrita, né, de como isso serviu à igreja, como isso impactou o povo de Deus. É isso, Tá, obrigado. tu quer que eu fique me exibindo agora? Não, isso é feio, pergunta feia. Em primeiro lugar, eu não impactei a igreja, tá, gente? Eu não tenho tantos leitores assim, vamos diminuir a bolinha aí, tá? Então, a primeira coisa é isso. Não, assim, eu tive alguns retornos muito legais, tá, gente? O que mais me alegrou, assim, foram pessoas que disseram, principalmente no primeiro livro, quando saiu os outros, né? Teve muita gente que me mandou direct lá, né? Porque eu leio tudo e tento responder tudo que dá, né? E o pessoal dizendo assim, cara, eu tava meio fraquejado na fé e eu tô com a minha fé fortalecida no livro. Isso achei genial, assim, né? Então, algumas pessoas também que me falaram que voltaram para a igreja a partir, né, da Bíblia e tal. Algumas pessoas que estavam na faculdade de História, que gostaram muito da abordagem e que se sentiram encorajados a fazer história. Né? Então tem alguns estudantes que foram fazer história por causa do livro. Né? Eu acho que é isso, assim, sabe? Tem coisas assim que vão acontecendo, né, de pessoas que entenderam isso. Mas você nunca controla o leitor também, né? Não tem como controlar, né? Às vezes pessoal... Às vezes tem uns contatos assim que é umas loucuras, sabe? Tem cara que lê os outros da Bíblia e entende que significou que Deus está em todas as religiões, né? Aí eu tava conversando com um camarada lá na Este, inclusive, e aí ele disse, tá, e o que tu faz nesses casos que vem essas loucuras? Eu não faço nada.
Não, mas como é que tu vai controlar essa interpretação? Eu digo, cara, não se interpreta, não se controla a interpretação. Isso não existe. Isso não tem como. A interpretação é interpretação. As pessoas leem e entendem. Não tem como fazer isso. Tá, mas e aí? Tem o Espírito Santo para quê? Entendeu? Isso é com ele, não é comigo. Entendeu? Então, essas coisas foram muito legais, sabe? As pessoas que me dão um retorno, pá, obrigado, aqui me ajudou na fé, me ajudou a entender melhor. Eu agora gosto de ler a Bíblia. Então, essas coisas são muito legais. Isso aconteceu, sabe? Acontece algumas vezes assim. Tá? Então, é isso. Próxima pergunta. André, eu acho que a primeira coisa que você falou, você me conquistou. Quando você falou assim, para você... para se ter uma pessoa que se converte, não precisa do meu atlas ou dos meus livros. Isso foi muito importante. O segundo é porque você é professor do servo de Cristo, que eu conheço a qualidade e a competência desse seminário. E pelo que eu vejo, você é um escritor responsável, porque você cita as suas fontes, de onde vem. Agora, você já foi desafiado a escrever alguma coisa pós a época dos apóstolos? Porque o que acontece? Precisamos de escritores competentes, sérios. Porque nós estamos vivendo praticamente 2000 anos após a era apostólica, certo? Na minha época se falava do alinhamento dos planetas, em 1980, tá? Quando eu era jovem, isso a long time ago, né? E aí, o que acontece? Alinhou os planetas e o mundo não acabou, né? Teve até livro evangélico publicado nessa época sobre isso. Exato. Mas como você é um escritor competente, você já pensou em pegar as profecias bíblicas e para trazer para a nossa geração, nosso tempo agora? Não, as profecias bíblicas basicamente não, porque eu sou um amilenista muito convicto, né? Então tá no bolo do tempo e da história. Eu não trago profecias para hoje. Eu vejo elas ao longo do tempo ou mesmo já no tempo bíblico, né? O que eu posso falar mais é na relação da própria história do cristianismo. É isso que me interessa, né? Eu sou um historiador, né? Então essa é a parte que me fascina. E, por exemplo, no livro Nós e a Bíblia, ali eu faço uma análise de como a Bíblia repercute no nosso tempo. O Nós e a Bíblia é isso. Ele é um livro sobre hermenêutica. Só que uma hermenêutica na perspectiva filosófica, não na perspectiva de como se deve interpretar. Que é o que a gente faz, né? Pegar a hermenêutica, eu quero entender como devo interpretar. Não é isso. É uma hermenêutica filosófica. Eu exploro como nós pegamos o texto bíblico e como ele se transforma em ação e em identidade em nós hoje. Então eu explico ali teoricamente, né, como é que um texto rico em metáforas, símbolos, em capacidade de ressonância, encontra um ser humano que é simbólico, que é litúrgico, que é isso tudo, e como isso se transforma numa identidade que é basicamente narrativa. O que eu faço disso? Aí depois eu vou contando a história de como é que acontece isso com o mundo judaico, como é que a partir da Bíblia hebraica ele vai configurar-se em identidade judaica ao longo de 2000 anos. E como a própria Bíblia hebraica, e aí tem a ver com isso, faz com que surja o Estado de Israel hoje. Então o Estado de Israel hoje existe porque existe Bíblia. Esse é em resumo da história. Aí, por outro lado, eu pego a história cristã. Como é que ela vem, a partir do mesmo texto bíblico, vira uma coisa totalmente diferente do mundo judaico. Então eu conto essa história hermenêutica, como é que vem. E aí, lá no final, aí vem o encontro da minha pesquisa do próximo livro. Tararara. Que exclusivo. Que revisei
inclusive, esta semana ali no acampamento da Batista Mineiro. Então, que é justamente o quê? Como hoje as narrativas cristãs estão se entrecruzando com as narrativas judaicas. No quê? Judaização da igreja, escatologia da igreja, sionismo cristão, que é o apoio cristão ao sionismo judaico, e todo esse bolo aí de judaísmo messiânico, toda essa confusão entre mundo judaico e cristão que nós vemos hoje. Então, nesse livro, só que isso não está no nós. No nós eu só abri a porteira, ó, tem essas diferenças. Então, o próximo livro vai trabalhar, que não é na trilogia mais, daí já é outra coisa. Vai ser uma trilogia de 4 livros? Não, daí a trilogia fechou, acabou. Aí esse outro é separado, mas aí ele vai explorar justamente isso. Esse levantamento, esse entrecruzamento, e o que a gente faz com isso hoje. Então, esse é um aspecto. É que é uma resposta complicada, ela é longa. Porque ele está me falando dos livros que eu vou escrever na minha vida. Eu quero depois passar para o Moreno, mas só... Mas é só, desculpa assim, mas ele não chega a ser exatamente isso, mas está navegando por ali. Porque ele lida com o aspecto profético, o aspecto histórico e o aspecto do que nós esperamos disso tudo. Ele lida com isso tudo, né? E com a realidade presente do mundo atual, né? Exato, vamos aguardar. Ano que vem, provavelmente lá por abril de novo, vai ter o livro Paixão por Israel. E aí a gente já marca o lançamento em Belo Horizonte na SEC de novo. Pode chamar o Vitral de novo e tal. Mas esse livro vai dar problema, tá? Então calma. Esse vai dar problema porque... Será que o cancelamento vem aí? Eu ia só lembrar que você tem um curso de História da Cultura Cristã, né? Pois é, eu tenho um curso feito com o Lucas Gesta, porque aí também eu tenho outra coisa, né? Eu estou começando agora em mês que vem, já é mês que vem. Eu estou começando um pós-doutorado, né? De 1 ano. Eu não planejava fazer pós, eu estou de saco cheio de estudar, não aguento mais. Eu cansei, eu só quero escrever. Como se escrever não fosse estudar, né? Mas eu estava cansado dessa coisa, sabe? Relatório, escreve artigo, essa bagulhama aí sabe que o problema é que essas coisas, mestrado, doutorado, atrapalham muito os estudos da gente, né? A gente não consegue fazer mais nada, está na obriga. Mas o problema é que eu tinha ganho o prêmio CAPES, de melhor tese de doutorado do Brasil, e o prêmio CAPES, o prêmio é um prêmio, né? E o prêmio é uma bolsa de pós-doc, né? Da CAPES. Aí eu assim, que droga, né? Então, é droga, né? Aí mudou meus planos, né? E tem prazo para usar a bendita bolsa, né? Aí eu pensei, vou ter que agora fazer um projeto para entrar. Por quê? Porque eles vão me pagar para ler. Mas, se querem me pagar para ler, tudo bem. Então eu fiz o projeto, vamos lá. Só que o projeto envolve essas questões, né? Não direto elas, mas aí eu resolvi entrar um pouco mais nessa questão que a gente estava falando da metáfora e do símbolo. Então eu vou pesquisar justamente como as metáforas cristãs, quer dizer, como o cristianismo foi pegando as metáforas do Antigo Testamento, foi cristianizando, e como ele foi encontrando as metáforas do mundo pagão e foi também transformando elas na nossa liturgia e na nossa simbólica cristã. Só que eu tenho que explicar isso filosoficamente, né? Esse é o detalhe. Então, essa é a minha pesquisa do doutorado. Isso Dá tudo, um livro legal. Isso tudo vai virar depois um curso que faz parte desse pós-doc, que eu vou dar lá na Faculdade Zeste, e aí sim é para virar livro, né? Por favor. Então é isso. Acho que só mais uma, né? Nosso tempo já está bem avançado. Mas só aproveitando esse gancho que você falou esse livro próximo vai dar problema, vai dar polêmica. Uma coisa muito admirável nos seus trabalhos, e a gente já falou sobre isso aqui, né? Você está sempre citando, sempre colocando as referências, é a sua honestidade intelectual, assim, né? É algo básico, deveria ser, mas nem todo mundo faz, assim, né? Então, embora você seja apaixonado pela narrativa bíblica, pela história bíblica, você não deixa de tocar nos pontos sensíveis que ela muitas vezes tem. Por exemplo, cronologia, datação de eventos, carência de comprovação arqueológica para alguns fatos, enfim. Só que quando você faz isso, você toca em algumas sensibilidades do mundo evangélico brasileiro que ainda é muito... que ainda é muito fundamentalista, assim, né? No sentido mais problemático da palavra. Isso acaba gerando reações e ataques, enfim. Gente que tenta diminuir o seu trabalho, te coloca ali na caixinha de herege, o herege Reich, enfim.
E eu queria saber como é que é para você lidar com isso. Assim, eu imagino que hoje, mais experiente, 52 anos, a casca já está um pouco mais grossa, assim, mas à medida que foi acontecendo, os outros da Bíblia, e surge, e aí você é mais lido, aqueles, enfim, como é que você foi lidando com isso? Porque não é nem só questionar o seu trabalho, a sua qualidade, mas também a sua fé, né? Eu acho que isso pega um pouco, assim. Primeira coisa, eu parei de ler comentário na Amazon, né? Primeira coisa é isso, né? Não dá para ficar mais lendo comentário. Mas a questão que tu disse era sobre o quê? É como lidar? Essa questão toda é... Bom, como lidar é o seguinte, cara. Aguenta, sabe? O que eu vou fazer? É isso. Tá indo, tá na chuva, é para se molhar, né? O que eu vou fazer? Mas tem uma coisa que eu acho muito importante, né? Que eu tento manter para mim, que eu até escrevi texto na ABC2 sobre isso, né? Que é a questão da... tem jeito certo de defender a fé, né? E é justamente esse jeito que é baseado, pautado no amor, no respeito e tal. Então a Bíblia não permite você agredir alguém que pensa diferente e nem um herege. Não pode fazer isso. Então, a primeira coisa que eu tento fazer é manter isso em relação aos outros. Se eles vão fazer em relação a mim, aí o problema é deles, com Deus lá, não é comigo. Então, e não me serve esses negócios assim, o pessoal só tira pedra em árvore que tem fruta. Isso é besteira, né? Isso é só para se enaltecer, né? Isso é bobagem. Mas uma das coisas que eu tinha falado, uma palavra que eu achei importante, que é a honestidade intelectual, tá? Então, quando apresento essas questões, eu sempre tento colocar esse estado que nós estamos, em termos de ciência e conhecimento, que é um estado em suspenso. E como eu lido no entrecruzamento da história e a teologia, a discussão sempre é forte, né? Então, mas a gente tem que ser honesto dentro nós também, com aquilo que nós temos, dizer assim, ó, cara, não existe uma linha fora da Bíblia que comprove o êxodo. Ponto. Como é que eu lido com isso? Então, você tem possibilidades de como lidar com isso. Então, eu vou chegar com uma possibilidade. Não se encontrou ainda provas que digam que o texto bíblico está literalmente exato. É uma situação, ou seja, a ciência histórica está em suspenso e eu ainda apenas não encontrei algo. Agora, você tem outras possibilidades. Você diz, olha, talvez a linguagem do autor bíblico não seja a minha linguagem, ele esteja falando por hipérboles. Ele pode estar usando metáforas. Então, existe algo em suspenso da minha leitura da Bíblia que talvez eu precise entender melhor. Então, nós temos situações que eu sempre digo o seguinte, cara, nesses casos, muita calma nesta hora. Você não tem que pegar e já apedrejar o historiador que diz que não aconteceu, que pode estar dizendo, olha, não temos provas de que aconteceu e temos a hipótese tal, não sai tocando pedra nele. Ele está baseado em evidências. E você também não pode sair tocando pedra no cara que diz no texto, está dito assim, ou está dito, ou a gente não entendeu, porque também é uma situação em suspenso. Por isso que eu gosto muito daí sim, o meu outro filósofo favorito, que é o Paul Ricoeur, que eu uso muito no meu livro Nós e a Bíblia, na tese de doutorado, que ele diz o quê? Ele fala especificamente sobre a ciência histórica, mas eu acho que ela vale também para a teologia. Ele diz que é uma ciência, ele usa o conceito, ele chama de representância, é a tradução do francês do que ele usa. Representância é uma verdade em suspenso. Quer dizer, eu analisando o passado, ou analisando o texto bíblico, eu chego à conclusão, achei a verdade, esta é a verdade, eu acredito nela e a sustento com as provas que eu tenho. Porém, eu sei que novos estudos podem aprofundar e descobrir algo a mais. E esse algo a mais que eu vou descobrir pode fazer ajustes nessa verdade que a tornam mais precisa, ou eventualmente até negar. Depende do que for achado. Mas então eu creio nisso, é a verdade que eu encontrei, mas ela está em suspenso. Olha, ela está em discussão. E isso nos dá o quê? Basicamente, a minha necessidade de ter humildade epistemológica. Significa que eu não sei, eu não tenho acesso pleno e total à verdade, né, mas parcial, e que eu não sou senhor dessa realidade. Apenas Deus é. Por isso que me ajudam muito os livros atuais do James Smith, que eu já mencionei em outro momento. Ele fala sobre isso, né? Dessa nossa relação
com o problema da verdade, do relativismo e dessas coisas todas. E ele defende categoricamente. Isso acontece porque nós não somos Deus, nós somos criatura. E é característico da criatura a interpretação. Nós somos seres essencialmente interpretativos. Então nós realmente vamos viver sempre assim. Então meu conselho sempre é o seguinte: supera. Viva com a dúvida. É assim mesmo. É assim. Pessoal, a gente está caminhando para o final, mas eu queria pedir de vocês uma palavra final, né? Uma palavra de encorajamento, principalmente a respeito dessa questão da interpretação bíblica e de se debruçar sobre isso, né? O Moreno falou aqui no início, deu uma introdução, né, à palestra sobre a importância da interpretação bíblica, do estudo sobre isso, e você deu um exemplo, né? E eu queria que você contasse essa história de novo para a galera que está em casa vendo para falar sobre esse assunto. O meu professor no seminário, um dos professores, o Bernardo Shaw, talvez você o conheça pelo livro O Enredo da Salvação, ele disse uma frase que nunca mais saiu da minha cabeça. Ele falou assim: olha, interpretar bem a Bíblia é uma questão de vida ou morte. E aí talvez a gente seja levado para o sentido escatológico da coisa, né? Fim dos tempos, destino eterno e essas coisas. Mas ele fala no sentido mais cotidiano mesmo, né? E ele cita um exemplo que é muito triste, mas é bastante didático, assim. Um amigo dele, desde a infância, desde a juventude, fazia uso de um remédio para o coração. E esse amigo, em algum momento, se converte numa igreja com a base bíblica um pouco precária, assim, né? E esse cara, certo dia, lendo a Bíblia, lendo Marcos, capítulo 16, que para a maioria dos estudiosos nem é um texto original do Evangelho, embora isso não o descaracterize, é uma informação relevante, assim, né? E ele lê lá no versículo 16, se eu não estiver enganado, olha, os seguintes sinais acompanharão aqueles que creem. Eles vão pegar em serpentes e nada vai lhes acontecer, eles tomarão veneno e não lhes fará mal, enfim. Essas coisas todas, e esse cara olha aquilo e interpreta do seguinte jeito: olha, eu creio, eu sou um crente, sou fervoroso, creio na Bíblia, então a partir de hoje eu não vou mais fazer uso da medicação que eu faço durante toda a minha vida. Assim. E algumas semanas depois esse cara veio a falecer. Então, interpretação bíblica bem feita é uma questão de vida ou morte. E enfim, o André pode falar muito melhor que eu, mas existem vários exemplos, guerras que são colocadas em nome de Deus e Deus não tem nada a ver com aquilo, enfim. Então, isso é um alerta para a gente, que é crente mesmo, para a gente fazer o exercício correto e se envolver nesse processo correto de interpretar a Bíblia, permitir que a Bíblia nos leia também e molde quem nós somos. O cara usou no final que a Bíblia nos leia. Isso aqui é filosofia hermenêutica de ponta. Assim, Anne-Marie Pelletier. Né? Cara, isso aqui... o cara é bom. Então, faz seminário servo de Cristo, né? Olhei... Pegaram a referência. Mas, tá, é para eu concluir então a parada. Já que ele está falando de hermenêutica, interpretação correta, eu cito aqui Santo Agostinho. Né? O cara sempre tem que terminar com ele. Mas aí ele diz uma coisa que é absurda, mas que é bom para pensar. Ele diz assim, que uma interpretação, se chegar à conclusão final que leve a pessoa a amar mais a Deus e mais ao próximo, a interpretação foi correta, mesmo que ele tenha viajado completamente em relação ao texto. É muito interessante. Quer dizer, para a nossa hermenêutica não serve, porque está errado. A técnica hermenêutica está errada. Mas para ele diz, se chegou ao amor a Deus e ao próximo, ela está certa. Isso é muito ousado dizer hoje, mas no final, no frigir dos ovos é isso. Mas ele tem que levar, dizendo, ele tem que levar, o Agostinho, mas isso tem que obrigatoriamente nos levar a cumprir os 2 mandamentos de Deus. É isso. Se leva a isso, foi certo. Certo? Então esse é o fundamento. Amém. Encerrando esse papo aqui com o André Hayck no Vitral Podcast e também aqui na Comunidade Evangélica do Castelo. Muito obrigado, André. Muito obrigado, Moreno, também por nos receber. E a todos que estão aqui com a gente. E quem nos acompanhou até agora também, aí pela gravação. Vocês que estão aqui, esse episódio vai estar disponível em breve no canal do Vitral Podcast, em todas as plataformas. E acompanhe também o Vitral, né? Quem ainda não conhece. E a palestra também.
Sim, a palestra também vai estar disponível. A gente completou recentemente 100 episódios, já são 2 anos de Vitral Podcast. E tem material lá das mais diversas áreas, né, da nossa relação aí com a cultura. Então, vale ouvir tudo que a gente tem produzido ao longo desses 2 anos também. Valeu, até mais. Vamos dar um tchauzinho ali? Tem recadinho, não? Acho que não. Seja um vitralista, Exato. a peça do Madison. Pode falar dessa Sim, peça aí que sim. você tá doido pra falar. Ué, eu vou fazer meu jabá aqui também, né? Pegando toda essa interpretação, história, como trazer isso para os dias de hoje. Eu sou diretor de teatro, estou em cartaz aqui em Belo Horizonte com um espetáculo sobre a história de Abraão, uma comédia sobre a história de Abraão. Já pensou, André? Você acha que pode fazer? Eu assisti, tá muito legal, viu, gente? Sim, tá sim. muito legal. Para quem é daqui de BH, quando esse episódio sair já vai estar terminada a temporada, né? Mas para quem é daqui, dia 22 amanhã e dia 29 ainda tem sessões lá no Cine Teatro Brasil Valorec, lá na Praça 7. Espero ver vocês lá também. Fechou? É nóis. Agora sim. Agora sim. Valeu, galera. Valeu, galera. Ó, o tchauzinho pra câmera lá. Valeu, galera. Tchau, tchau.